O budismo tem algum problema com Darwin? Com adaptação evolutiva, adaptação das espécies, né? Essas questões oitocentistas que, mal interpretadas, causaram tanto problema. E hoje em dia a gente tem esses cristãos ainda que têm dificuldade de aceitar porque eles têm um criador, enfim, problema deles, né? No budismo a gente tem algo a dizer sobre isso. Bom, tem bastante coisa para refletir sobre biologia e budismo, né? Então, um amigo meu, assim, ele viu o vídeo da beleza da Dalai Lama e eu acho que ele não lê todos os meus textos, nem vê todos os meus vídeos, né? Mas ele me lembrou de um aspecto e, ao mesmo tempo, me lembrou da minha refutação ou meus poréns com relação a esse aspecto. Porque o que ele comentou foi o seguinte: bom, mas, Pinheiro, tem algo mais do que isso aí, né? Porque beleza é um negócio que vem da adaptação biológica, né? Então, são imperativos de adaptação, assim, né? Os seres parecem belos porque eles são mais atraentes e eles ficam mais atraentes porque eles se reproduzem mais, os padrões de atração se reproduzem mais. Enfim, né? Tem uma série de razões pelas quais o ser bonito para nós reflete aspectos de saúde, e esses aspectos de saúde são atraentes para nós por questões adaptativas, né? Ou seja, é o nosso gene egoísta querendo reproduzir, vendo então na juventude, na cor da pele, na cintura, no caso da mulher, né? Na cintura, no caso do homem também, na verdade, a relação da cintura com o tórax. Se tem uma cintura mais fina, o ser é mais reprodutor. Então, todos esses aspectos a gente acha atraente porque os nossos genes estão nos enganando lá por trás, né? Estão produzindo nossos comportamentos, de certa forma dirigindo nossos comportamentos e nos levam a achar que uma pessoa é bonita. Então, beleza e sucesso biológico estão inerentemente ligados, né? Ninguém vai discordar disso, né? Ou seja, claro que o aspecto beleza tem um aspecto cultural, tem um aspecto subjetivo, tem tudo isso também, mas boa parte do que se fala em termos de beleza tem a ver com esse aspecto biológico. Esse aspecto biológico não pode ser refutado, não pode ser esquecido, né? Então isso opera, isso é fato. O que o budismo tem a ver com isso? Então a gente vai fazer uma discussão geral sobre adaptação. Reparem que eu estou usando essa expressão adaptação evolutiva. A palavra evolução, né, ela tem um problema dentro na língua portuguesa e também dentro do budismo, né? Então, evolução não significa para melhor sempre, né? Evolução é uma transformação no tempo. Então, dessa forma, está correto a adaptação evolutiva, né? Então, os seres não é a sobrevivência do mais apto em qualquer circunstância, é a sobrevivência do mais apto numa circunstância e num lugar, né? Então, muda a circunstância, o mais apto é o outro. E daí tu vai dizer que uma aptidão é melhor do que a outra, uma aptidão é absolutamente melhor que a outra, e assim por diante. Esses foram erros de interpretação do darwinismo que levaram as justificações do capitalismo e do nazismo, da eugenia e de tantos outros problemas que a gente teve no século XX, né? Claro que o capitalismo sempre existiu de certa forma, né? Mas a justificação ideológica do capitalismo, ela vem de uma interpretação da adaptação biológica, né? Da adaptação dos seres. Então, já que os seres estão funcionando no seu estado ótimo, dessa forma, ou seja, estão se produzindo os melhores resultados, sobrevivem, vamos pensar o mercado e as relações comerciais entre os seres dessa forma também. Vamos espelhar uma coisa na outra. Quanto mais, hoje em dia, né, a gente ouve a expressão libertarianismo, quanto mais próximo for da biologia, melhor é, porque a biologia nos ensina da melhor forma possível, né? Então tem uma falácia naturalista aí, né? A ideia de que a natureza rege o comportamento moral, ou as atitudes deve regir o comportamento moral com o comportamento das pessoas. Isso daí
não é necessariamente o caso, mas muitas vezes é dado como o caso. Bom, já que, né, a ciência diz que nós somos assim, então nós temos que agir de acordo com isso que a ciência diz que nós somos. Agora, essa consequência não é necessária, porque os seres humanos eles são livres para agir de acordo com a adaptação biológica ou não agir de acordo com a adaptação biológica. Pode-se dizer que não são totalmente livres, mas eles são em certa medida livres, né? E tem várias coisas que são difíceis de explicar em termos adaptativos, né? E eu acho que elas vão ser inerentemente difíceis de explicar em termos adaptativos, né? Então, por exemplo, tem várias teorias de por que há homossexualidade em várias espécies. E pode ser que a explicação não seja a mesma para cada espécie e para a homossexualidade, né, entre fêmeas e homossexualidade entre machos. Então tem várias tentativas de explicação de por que né, um fenômeno que a princípio parece que diminui as chances reprodutoras persiste, né, e existe na natureza. Então essa dificuldade de explicação de um fenômeno, né, adaptativo, hoje em dia a gente pode ter duas posições. A gente pode ter uma posição menos cética e mais cética, né? Então a posição menos cética é que um dia vai ter uma explicação, e que eu acho que não é o caso. Eu sou a posição cética. Na posição cética, a gente vai ter sempre explicações competitivas e daí, repetindo um processo adaptativo, elas vão, dependendo das circunstâncias na sociedade, elas vão vencendo ou não vencendo a opinião pública ou a versão atual do que se acha. Então, aqui a gente pode dizer, né? Então, olha, a ciência é feita por seres humanos, então a ciência, né, falácia naturalista, segue uma adaptação biológica e os resultados da ciência dependem de causas e condições que estão ligadas a circunstâncias e assim por diante, né? Então está de acordo com o Dharma, está de acordo com a impermanência, está de acordo com o Popper, que vai dizer que nenhuma resposta é final, né? Se tu tiver uma resposta final e não tiver como desenhar um experimento que possa refutar aquela resposta, então ela nunca é final, ela tem sempre um experimento que pode... Não encontraram ainda um que refutou, então é ciência, né? Essa é a filosofia da ciência popperiana. Então tudo isso, todas essas ideias, elas dizem respeito a como é que a gente lê a adaptação evolutiva de um ponto de vista... usando a palavra moral ou a palavra ética, né? Mas na verdade quer dizer de ação humana, de comportamento. E o budismo... Como é que o budismo vê a adaptação biológica? Aí entra o budismo, né? Como é que o budismo poderia lidar com isso? Será que o budismo tem algum problema com isso? Não, os fenômenos os automatismos, né? Os automatismos biológicos, imperativos biológicos, a fome, por exemplo. O Buda, ele fez uma prática que diretamente, né? Ele passou fome e deliberadamente fez jejum quase absoluto por muito tempo, né? Então ele comia uma quantidade irrisória de comida por vários anos. E da onde vem esse tipo de comportamento? Que pressão evolutiva que vai levar uma pessoa a ter né, a religiosidade lá e dizer, eu tenho que passar fome porque eu tenho que vencer o meu imperativo biológico de ter fome. Fome é uma coisa que me degrada, né? É claro que isso era uma crença pré-iluminação do Buda, né? O Buda abandonou as austeridades, né? A prática de austeridades, a prática de mortificação do corpo como uma forma viável de Dharma, né? Então ele acreditava naquilo como uma prática viável. Depois ele não ensinou isso para as pessoas. Nenhuma forma de budismo se ensina uma forma de prejudicar o corpo através da meditação, através da... Agora, né, mesmo não prejudicando o corpo, a gente tem prática de jejum, a gente tem prática de meditação, que não é de forma alguma uma coisa natural de se fazer para a maioria das pessoas, porque nós somos seres que estamos conectados, queremos conversar. O que nós vamos dizer que é natural são os clashes, a raiva, o apego, e assim por diante são naturais, né? Então, e esses são resultados de processos de adaptação biológica. Aí a gente vai dizer, bom, então isso é o que nos faz ter sucesso. Em certo âmbito é o que nos faz ter sucesso como aquilo que nós nos revelamos. Então,
evidentemente que um ser que está no inferno é um ser que tem sucesso a partir da raiva. O sucesso a partir da raiva produz o inferno. Então, o que a gente chama de sucesso é aquele ser que está inserido corretamente no seu lugar no inferno, né? Então, no reino humano também, os seres estão no reino humano porque eles têm uma combinação dos clashes, dos hábitos, que encontrou essa combinação, esses processos adaptativos, essas explicações causais todas que a ciência gosta de brincar, né? Então, essas explicações causais todas, elas não nos falam sobre a nossa natureza, de certa forma, mas elas falam sobre os nossos hábitos, sobre o que é natural para nós no samsara, sobre sobre qual é a nossa experiência como seres corporificados num corpo humano que tem esses hábitos, né? E, de fato, um dos grandes problemas que, como budista, a gente vai encontrar, assim como, por exemplo, o teísmo ou outras formas de pensamento religioso que não coadunam com o budismo, vão ser formas de pensar, de usar a ciência, o que a gente chama de cientismo, né, como uma forma de metafísica. Então, se a gente começar a tentar achar sentido, finalidade, tentar achar respostas cosmológicas e assim por diante na ciência, daí a gente vai ter um problema com o budismo. Não que o budismo vá prover essas respostas, em certo sentido sim, em certo sentido não do jeito que a gente quer, mas na ciência a gente não vai conseguir, porque a ciência tem uma explicação causal, né? Então as explicações causais não são suficientes para explicações metafísicas. As explicações metafísicas, elas são por definição o que explica o que é um processo causal e o que explica o que é... Se tu está explicando o que é um processo causal, tu não pode usar o processo causal para explicar o processo causal, né? Então, a metafísica está fora do âmbito da ciência. E eu acho que os cientistas ficariam felizes de ouvir isso. Porém, muitas vezes a gente tem expectativa. Então, uma das coisas que a gente faz, e a gente vai ouvir isso na área de neurociência, na área de psicologia, etc., a gente vai ouvir que nós somos determinados, né, nós somos totalmente determinados pela nossa experiência biológica, né? Se nós somos totalmente determinados pela nossa experiência biológica, então daí não tem espaço para a prática do Dharma. Então, a prática do Dharma é do reconhecimento de que a nossa experiência biológica... Primeiro, o nosso entendimento da nossa experiência biológica é incompleto e vai seguir incompleto para sempre, né? Então, a gente, como eu disse, a gente vai ter uma explicação de adaptação causal, vai ter várias explicações competidoras de adaptação causal para alguns fenômenos, e essas explicações competidoras vão parecer mais vitoriosas ou menos vitoriosas de acordo com o zeitgeist, de acordo com o entendimento das pessoas num determinado momento. Então, e essas explicações todas, como, por exemplo, hoje em dia a gente já tem isso na teoria quântica, né? Então, tem várias interpretações quânticas, todas elas não, mas algumas delas calculam tão bem umas quanto as outras, mas são interpretações do mundo totalmente diferentes. E elas existem concomitantemente porque ainda não há como descartar uma ou outra mais do que por gosto, porque por inclinação do cientista, que ele quer um viés mais desse tipo, um viés mais daquele tipo, ele usa essa, usa aquela. Então, aí vão dizer assim, mas olha só que lindo, isso não é relativismo, então tem várias posições concomitantes, explicações concomitantes. Não, a gente ainda está tentando, a ideia de que há uma melhor e uma pior ainda pode existir, mas é que nesse momento elas ainda estão competindo uma com a outra e não tem uma resposta. Talvez haja um limite em dizer, e não uma impossibilidade de dizer qual que é melhor. Daí, na prática, elas vão ser iguais, mas elas não são iguais, podem não ser iguais no sentido, só que é inacessível. Então, bom, é uma conversa profunda, né? De toda forma, quando a gente está falando em adaptação biológica, como a gente não tem criador no budismo, as causalidades externas que operam, que a ciência reconhece, né, elas são... algumas vezes em filosofia da mente se fala downwards causality e upwards causality, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de um klesha, digamos, predominância da raiva, então pode vir uma pessoa lá e fazer uma downwards causality e dizer, bom, a nossa mente é treinada e daí a partir do nosso treinamento a química da mente se estabelece como mais propensa para a raiva, e a partir disso nós temos os elementos adaptativos
se nós temos elementos adaptativos mais propensos para a raiva, né? Ou seja, o nosso DNA, um DNA de uma família raivosa, nós vamos ter mais facilidade para ter raiva. Então, e o upwards daí seria, né, o contrário, seria, então, porque nós temos uma adaptação, então nós temos químicos no cérebro, e a partir dos químicos no cérebro nós temos esses hábitos que se expressam ou não na forma de hábito de raiva e ações ligadas à raiva, né? Então, aí quando a pessoa, por exemplo, ela toma remédio, ela está confiando, não sei qual das duas, tu dá para dizer, mas aqui o corpo domina a mente. Então, tu toma o comprimido, o corpo melhora a tua situação, teu humor, né? E a pessoa pode melhorar o humor para mudar a química também. Então, ela vai lá, pratica meditação, melhora o humor dela, daí com o tempo a química dela vai melhorando. Mas as duas coisas são causais. Então as duas coisas ainda não estão na dimensão do Dharma, né? Isso daí é medicina. Agora a medicina está muito mais enfatizando uma ligação corpo-mente, que vê a mente como um fenômeno menor, um epifenômeno. Então o epifenômeno é subjacente ao corpo, né? Então a gente lida mais com o corpo do que lida com esse aspecto inacessível que a gente chama de mente, né? Então, na verdade, o monismo, a mente é só o corpo numa configuração específica, né? Então essa é a ideia prevalente na neurociência. Agora, se a gente tem uma ênfase na nossa experiência de primeira pessoa, e daí a gente dá... A metafísica idealista nunca foi refutada, então a gente dá uma ênfase mais idealista, diz que a nossa experiência de corpo é um sonho particular de uma mente e é projetado por essa mente, e os hábitos desse corpo são surgidos a partir dos hábitos dessa mente. Então aí nós temos uma causalidade, uma ênfase numa causalidade inversa. Nada disso ainda tem diretamente a ver com o budismo, isso é medicina, né? Só que nesse momento nós temos uma medicina mais monista, fisicalista. Se nós tivéssemos uma medicina mais idealista, mentalista, sei lá, uma coisa assim, aí a gente trabalharia mais o treinamento da mente, né? Teria vantagens e desvantagens também. Na verdade, o budismo não sobrescreve nenhum tipo de monismo, né? Nem o idealista, nem ao fisicalista. Mas está mais próximo, né? Como a gente tem uma experiência usual, realista e fisicalista, de certa forma, em certos termos, o desafio para isso é o idealismo. Então, o budismo nos confia a desafiar a nossa percepção usual e pensar de forma mais idealista por um tempo, assim. Pensar que a mente tem uma preponderância maior sobre o corpo, né? O Buda vai dizer que, em suma, o problema difícil é um problema insolúvel e é uma especulação que não serve para nada. Então, a pessoa não deve se engajar na especulação se o corpo é diferente da mente, se a mente é diferente do corpo, se não é, e assim por diante. Na prática, em termos adaptativos, como é que o budismo dualista, né? Porque o budismo também pode operar de forma dualista. Então, o budismo dualista, em termos de filosofia da mente, ele vai dizer... O fantasminha lá do ser, quando está indo renascer, ele tem um hábito, né? Certo? Ele tem o hábito desse tipo, daquele tipo. Assim, a consciência não tem substrato, né? Então não tem local, ela é não local e ela está viajando por todo lado. Mas ela tem um conjunto de hábitos. Na verdade, tudo que ela é um conjunto de hábitos. Então o que ela encontra? Ela encontra um substrato físico, né, de pensar dualisticamente. Então tem um ectoplasma assim, de causas e condições, uma alminha assim. O budismo isso não é visão, isso é relativo, isso não é visão definitiva, né? Isso daí não é real, mas isso daí é um jeito de explicar. Daí ele encontra um substrato adaptativo que tem aquelas causas e condições que estão de acordo com os hábitos, né? Então a mente surge de acordo com as causas e condições e os hábitos e assim por diante. Aí a pessoa vai lá sofrer do jeito específico do que os hábitos delas configuraram. Ela nasce daquele jeito, daquele pai, daquela mãe, né? Algumas vezes se diz assim, a gente tem atração sexual pelos nossos pais na hora do nascimento, na hora da concepção, né? Então, é uma coisa, o Freud ia enlouquecer, porque é a sexualidade pré-concepção. A gente olha lá e diz assim, a gente quer mais esse do que aquele. Daí vai configurar o nosso corpo mais ou menos de acordo com aquilo que vai ser.
e daí se a pessoa vai ser trans ou sei lá, alguma outra coisa, ela fica meio confusa na hora, provavelmente não sabe qual que ela gosta, que ela não gosta, né? E aí vai assim. Mas isso é um jeito de também entender as coisas, não é que seja assim, né? Então, na raiz, a gente entende o modo realista que tem sujeito e objeto e que projeta um mundo e que esse mundo tem uma existência sólida e real, e é assim que as pessoas ignorantes fazem. Então a gente sabe lidar com as pessoas ignorantes, né, entre aspas. Os Budas sabem, né? Não é só nós assim que já estamos lidando um pouco com filosofia. A gente já está operando, né, vendo gato, vendo cadeira, vendo não sei o quê. Então a gente opera de uma forma bem camponesa, assim, né? Chama cowherd em inglês, é cuidador de vaca, assim, vaqueiro, né? Então é aquele cara que vai lá, que ele cuida da vaca, põe a vaca dentro, tira o leite, põe a vaca dentro do lugar, tira a vaca do lugar. É uma coisa prática, assim, né? Então ele não está fazendo filosofia, ele está agindo na fazenda, né? Então esse é o modo realista, que é o modo do cientista, só que extremamente sofisticado, vamos dizer assim. Às vezes eles se metem a fazer metafísica, ou as pessoas começam a acreditar numa metafísica a partir da ciência, e daí dá no cientismo, e daí é um problema grave. Aí é um problema grave. Aí, o próximo passo é quando a pessoa está fazendo prática. E quando a pessoa está fazendo prática, ela tem um viés mais idealista. Então, a mente tem prevalência, ela está treinando a mente. O corpo tem o segundo lugar, a pessoa medita. O que é a pessoa meditar? É a pessoa estabelecer limites para o corpo. Ela para o corpo, né? O corpo fica parado, os olhos ficam numa determinada posição, ela respira de um certo jeito. E daí ela está usufruindo da experiência descorporificada dela, né? Claro que quando dói o joelho, e aí a pessoa, né, vai estar sempre lutando, tá sempre meio que vendo qual é que é. Mas é uma prática de austeridade, né? Como o Buda fazia. O que o budismo abandonou foi uma austeridade que vai danificar o corpo, né? Então esse é o nível de austeridade que a gente... Não é preciso praticar austeridade até estragar o joelho, não é necessário, né? Muitas pessoas budistas vão acabar fazendo, vão passar um pouquinho, né? Mas é claro, não vão chegar a ficar com uma doença crônica por causa disso, né? Como o Buda poderia ter ficado, né? Porque ele passou fome há muito tempo. Na verdade, talvez faça até bem para a saúde, né? Então, enfim, não sei. Fazer jejum desse jeito, no final das contas. Mas ele podia ter morrido, né? Isso não seria bom para ninguém, para nenhum ser. Então, no primeiro âmbito, vaqueiro, no segundo âmbito, idealista. Mas não é que a pessoa acredita no idealismo, não é um idealismo de vaqueiro, que a gente chama de fenomenologia, né? Então a gente não tem uma pressuposição idealista metafísica, mas a gente opera como se a mente fosse mais importante que o corpo. Então, né, a gente tem essa experiência de corporificação e de solidez, mas a gente opera o treinamento da mente. Então a gente está mais ocupado de coisas como venenos da mente, de coisas como gerar mérito, né? Então, até a gente faz coisas físicas, por exemplo, como fazer o altar ou fazer prostração, mas elas têm um viés totalmente mental. Então se a pessoa estiver vendo uma pessoa fazer prostração com uma mente de vaqueiro, ela vai dizer, mas que perda de tempo, por que a pessoa está fazendo isso? Né? Muita gente pensa assim. Então tem que ter uma mente de meditador, e daí ela usa o corpo como uma mente de meditador, né? Nesse segundo nível, né? Aí no terceiro nível, aí ela para de ter qualquer tipo de metafísica, seja de vaqueiro, seja idealista e assim por diante. Claro, ela mantém o vaqueiro, mantém o idealismo nesse nível, no nível da prática, no nível do cotidiano, mas ela tem uma perspectiva que é não causal, não dual, a gente usa inefável, o absoluto, né? Então aqui a gente está falando aqui o convencional, o relativo e o definitivo, né? Então, esses três âmbitos são... na verdade, o primeiro não é bem... É o relativo impuro, né? O relativo impuro, o relativo puro e o definitivo. Aí eu falei convencional porque, normalmente, quando a gente está operando como vaqueiro, a gente não desafia convenções também, né? Então, as convenções lá né, o que o chefe mandou a gente fazer com a vaca, a gente tem um costume também de lidar com a vaca lá,
É o costume, as ordens do fazendeiro, e era isso, né? Não precisa discutir com o mundo, assim. Deixa o mundo operar de acordo com a ignorância do mundo, assim. A gente não fica mexendo, tentando alterar o mundo, né? Então, isso é obedecer ao convencional. A gente usa dinheiro verdadeiro, não usa dinheiro falso. A gente vai parar na cadeia se a gente usar dinheiro falso, né? Então, obedece ao convencional. Isso tem a ver com o impuro, né? Que é essa experiência, né? De fisicalista, assim. Não é fisicalista, porque é um realismo ingênuo, na verdade, né? E é aí que está a ciência também, está toda aí dentro também. Está toda dentro da experiência de adaptação, de explicação causal das coisas e assim por diante. Aí quando a pessoa vai para a prática de meditação, aí inverte um pouco, né? Então começa com a mente é mais importante. E a mente é mais importante, novamente, estamos explicando daí, mas também esse aspecto do idealismo, mesmo que a gente fale uma coisa meio instrumental, de idealismo instrumental, que é a fenomenologia, pode ser que tenha um resquício de metafísica nisso, então a gente vai para o definitivo. Aí no definitivo a gente abandona qualquer tipo de fixação, né, nisso ou naquilo. E daí, então, o que a gente estava falando? No vídeo que eu estava falando de natureza, né? Então, exemplifica um pouco isso. Porque a gente tem um entendimento, né? Qual é o nosso entendimento impuro de natureza? Natureza é, sei lá, ir para um sítio, ir para uma cachoeira, aí tem planta, tem árvore, aí não é artificial que nem uma cidade, que tem concreto, né? Então, isso é uma coisa assim, bem vaqueiro do que é a natureza, né? Aí, quando a pessoa, né, pensa um pouco mais na natureza, daí a pessoa começa a pensar assim... natureza tem um aspecto filosófico, o mundo natural, tem criação de Deus, tem uma história por trás do termo natureza, tem a mente humana usou o termo natureza de várias formas, né? Então a gente começa a estudar com profundidade o que o termo natureza quer dizer. Mas no fim, o termo natureza, ele é inerentemente fadado a ser autocontradictório. Então ele tem uso aqui, ali, de certo jeito, mas no fundo, ele não vai representar algo que é profundo, né? Algo que é verdadeiro. Então, por que eu falei de natureza? Por causa da questão do sobrenatural. Então, a mesma coisa com o sobrenatural. Quando a gente está pensando em sobrenatural, está pensando em natural, a gente está operando ainda dentro do impuro, do relativo impuro, dentro do convencional, no máximo dentro desse aspecto da mente, que é o aspecto da meditação. A gente não está livre, né? Por que a gente fala, então, em termos de impuro, puro e definitivo? A gente fala assim porque o impuro é importante para a compaixão, né? Porque os seres estão imersos na percepção impura. O puro é importante para nós mesmos usufruirmos as aparências como um adorno dessa expressão não causal, assim, vamos dizer assim. E o definitivo é a nossa própria liberdade. Então, esses três aspectos, eles são interconectados, né? Então, o budista não pode dizer assim, o impuro lá, o convencional, o impuro junto com o convencional, eles são terríveis, a gente não se engaja com isso. Não, é lá que o budista vai praticar compaixão. É com esses seres que ele vai conversar. Então, ele precisa entender da atividade do vaqueiro, da atividade do cientista e assim por diante. Então, ele entende lá que o cientista diz que a adaptação é biológica, a beleza tem um imperativo, causal ligado à adaptação evolutiva e assim por diante. Então, ela tem um elemento determinado, né, por essas... Então, a gente entende isso. Depois a gente vai para a mente, então a gente diz, não, mas... tem as pessoas que estão preocupadas em treinamento da mente, que é muito mais raro, né? Pelo que a gente pode entender já, coisa muito assim específica, né? E particularmente, né, em treinamento da mente vajrayana, né? A gente está falando de uma coisa minúscula, né? Então essas pessoas que elas já estão olhando para um aspecto, entendendo um aspecto de pureza naquela impureza. Então eles estão vendo aqueles fenômenos de outra forma. Então o processo de adaptação ele já é revirado, assim, ele não é entregue como uma determinação, né? E depois, então, o definitivo, que o definitivo é além das expressões, é não dual e assim por diante. Então, como é que a gente vai poder ter problema com o entendimento do vaqueiro, né? O entendimento do vaqueiro não é problema nenhum. O vaqueiro
ele vê o entendimento do vaqueiro. Por que é bonito? Porque me parece bonito. Aí o vaqueiro mais esperto vai dizer, te parece bonito porque muitos anos de adaptação biológica entre mamíferos levaram a tais simetrias faciais representarem saúde, e tu tem atração por um ser que tem saúde porque tu quer reproduzir os teus genes de uma determinada forma. Tudo isso é papo de vaqueiro, né? Aí tudo bem, aí opera, funciona, ninguém nega isso. Dinheiro verdadeiro, dinheiro verdadeiro. Dinheiro falso vai pra cadeia. Depois, eu tô repetindo acho que a 4ª vez isso, mas é que é interessante isso, né? Depois, esse aspecto do idealismo, que eu chamo de idealismo, né? Mas é mais fenomenologia. Então, daí a pessoa está no treinamento da mente, daí ela vê como pureza isso. Ela nem vê mais assim como um processo de adaptação, porque ela está vendo como é que a mente cria essas expectativas do vaqueiro, que produz toda a adaptação biológica. A mente está por trás da adaptação biológica, a mente está por trás das aparências, ela está por trás de tudo. A mente é criadora de tudo. Então esse é o relativo que tende ao absoluto, né? Então, o outro relativo é o relativo que tende à ignorância, né? Esse tende ao definitivo. E daí, no definitivo, está totalmente livre de qualquer acepção, de qualquer tipo, como se fosse qualquer afirmação, qualquer tese, né, que possa ser feita. Então, na prática, nós estamos operando agora determinados por nossa genética, assim por diante, mas... se nós formos isso aí apenas, que estão nos dizendo que a gente aí, por isso que tem tanto suicídio nos Estados Unidos agora, saiu essa estatística escabrosa, né? Então, claro, daí as pessoas, elas não têm porquê, né? Porque está tudo determinado, tá tudo dado, se tomar remédio, não tomar remédio não vai fazer diferença nenhuma, azar. Então as pessoas largam essa coisa. Então elas têm que entender que tem uma coisa não causal e não determinada. Se elas colocarem a mente como precedência, depois elas tiram a mente, né? Na verdade, esse é o pulo do gato. Matéria, assim, vamos dizer, matéria, mas não é matéria, é atividade do vaqueiro, depois a atividade do meditador, aí tira a atividade do meditador, tem a liberdade. Não sei se fica claro isso, mas o ponto crucial aqui é que, embora o budismo não tenha problema nenhum com a adaptação é uma coisa de vaqueiro, assim, não é uma coisa que dá um entendimento espiritual, não é uma coisa que dá um entendimento sobre por que o Dalai Lama, né, com certeza ele não está pensando, né, por adaptação biológica, ele ia estar pensando assim, claro que eu tenho que ser uma mulher bonita porque eu vou querer ter filhos, né? Ele não está falando nem da genética dele, ele está falando da genética do ser em que ele vai renascer. Então, nesse sentido, a adaptação não vai funcionar, né? Ele não vai estar defendendo a genética do Dalai Lama, ele vai estar defendendo a genética da Dalai Lama da próxima vida. Daí não é por isso que ele vai ser bonita, né? E, claro, a adaptação biológica, ela tem um fator, mas nós vamos reconhecer que tem um fator cultural, tanto que a beleza não é igual para qualquer cultura. E daí tem um fator subjetivo e tem um fator também cultural também no sentido de época. Uma mulher dos anos 20 se vestia de certo jeito, certos padrões eram bonitos em certas culturas, de certo jeito, e hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente valoriza outras... Às vezes gosta de tatuagem, às vezes não gosta de tatuagem, por exemplo. Tem épocas que são mais a favor, épocas que são mais contra, assim. Então, muitas coisas para pensar. Muitas coisas. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma.
ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kasum Banani Wamalu Jungwene Cherezi Wante Jinjaso Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Chebene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tode Rumpemoni Jokizazu Datu Tenjo Chi Chimekone Pema Samba Osa Sona Jante Zenu Pai Garju Wanshu Chuki Trupiko Kusese Shinse Sindashin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho no Trupateno Buyen Neko Pomolura Sanelunda Dileta Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Dramarizo Jindoni Peme Lonche Trujo Chi Pende Jungwane Jumbo Dempa Yori Nepadan Demba Zimbe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi do Sun Sanje Guru Rimpo Shengon do Kunda Tewa Chimpo Japa Chekun Satu Tuta Pasa So Adev So Jinje Lap So Shinan Sangwe Baje Jua Dan Zambalon Jeru Pajende Loba Mahon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Chapa Pedro Jusho Sunangwa Damira do Sungele Show